Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a uma interessante pergunta. Quanto seria possível ganhar quando chegar o crash do mercado? E eu vou te dizer, eu fiz uma análise das taxas nos últimos crashes e você pode ganhar mais de 100%. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que eu quero te ajudar, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal porque o vídeo já começou. Se você não entendeu primeiro por que essa pergunta, eu quero te explicar inicialmente o que seria o crash, o momento que eu venho dizendo que vai acontecer em breve. É aquele momento final do mercado de baixa. Se você verificar aí o mercado acionário, ele já está em baixa há um bom período de tempo. Aqui no Brasil, desde o meio de 2021. É isso mesmo, estão quase chegando a 2 anos aqui no Brasil. E aí vai chegar um momento que os investidores acabam jogando a toalha, não aguentam mais segurar o prejuízo e acabam realmente desistindo. E aí, quando isso acontece, eles vendem seus ativos por qualquer preço para ter liquidez, para não ficar perdendo tudo e não aguentar mais aquela pressão psicológica. É o momento final, a chamada capitulação, quando os últimos investidores realmente desistem. E aí, quando isso acontece, geralmente é acompanhado de um movimento externo muito grande, que eu não sei exatamente qual vai ser, mas pelo andar da economia, esse dia está chegando e quem é do clube de membros já tem uma noção de quando isso poderá acontecer. E aí, o desafio foi buscar o que aconteceu nos últimos crashes e olhar para dentro do Tesouro Direto e explicar para você o que poderá vir. Então vamos lá, para você entender. Se nós pegarmos aí esses últimos momentos, nós tivemos lá em março de 2020 o auge então daquele problema de saúde pública internacional, que começou no finalzinho de fevereiro, mas em termos de Tesouro Direto, nós tivemos um boom das taxas mesmo, foi em março. Depois, anteriormente a esse, nós tivemos do ponto de vista internacional, porque aqui no Brasil nós tivemos crises internas como o impeachment que fez taxas subirem. Mas eu estou olhando somente aqui as situações internacionais. Então, tirando 2020, a anterior tinha sido em 2008, que foi com o problema lá das hipotecas americanas, a crise do subprime. E anteriormente, na bolha.com 2000. Então, só para você entender, eu tirei da análise a bolha.com dos anos 2000. Por quê? Porque o Tesouro Direto foi lançado em 2002. Então, não tem como fazer essa comparação. Então, eu vou trazer aí a comparação dos últimos 2 crashes para você entender e saber o que pode acontecer. Aguarde que você vai gostar. Olha aí, a comparação que eu vou trazer para você é a respeito dos pré-fixados. Quanto é que eles podem variar quando você compra no crash? Então, voltando lá no ano de 2008, e eu fui buscar todos os títulos pré-fixados, as chamadas LTNs, Letra do Tesouro Nacional. E naquele período nós tínhamos LTNs com vencimento de 2009 a 2011. Veja, estamos no ano de 2008 agora e o vencimento tinha para 1 ano, para 2 e para 3 anos. O que eu quero dizer com isso? Nós não tínhamos vencimentos mais longos como nós temos hoje, o 2029, que era para 6 anos agora. Então, só para você compreender, olha o que aconteceu aí. Na primeira coluna, eu peguei a taxa no dia 1º de janeiro de 2008. E o crash veio acontecer mesmo em outubro de 2008. Então, pegando o primeiro exemplo, a taxa em 1º de janeiro, para esse vencimento dessa LTN, que era de 2009, está aqui à esquerda do seu vídeo, a taxa no primeiro dia do ano estava 12,56. Depois, em outubro, pulou para 16,02. Veja, 12,56 para 16,02 no auge, na taxa mais alta nesse ano da crise. O que deu? Quando você olha em termos percentuais, dá 3,46. Pode parecer um percentual pouco, mas olha em termos de quanto que subiu, percentualmente falando, 12,56 para 16,02, subiu 27,54%. E da mesma forma eu fiz para os demais títulos. Para o 2009, por exemplo, ou seja, pré-fixado 2009, que iria vencer em 1º de 10 de 2029. Veja que a alta foi de quase 29%, está aqui à direita do seu vídeo.
E para 2010, o que a gente verificou? A alta de 30,60% ao sair de 12,84 para 16,77. Tínhamos também um outro título em 2010, mas ele não foi lançado em janeiro. Então eu excluí ele aqui. O que significa isso? Vamos pegar aí esse título então com vencimento para 2009 para tomar como exemplo. É a segunda linha aí. Se você tivesse essa rentabilidade de 16,42, você teria ganho em 2 anos, você teria ganho 35,5%. Só para que você entenda aí do que nós estamos falando. E por que eu cheguei nesse valor? Porque nós teríamos então aí um prazo para você fazer mais ou menos um cálculo num prazo médio de 2 anos. Agora, se nós tivermos aí essa situação e esse prefixado com essa taxa, você poderia ganhar 148%. Vou repetir para você, 148%. Da onde que eu tirei esse valor? Pegando um valor aí extrapolado de 6 anos. Ou seja, tendo esse mesmo aumento percentual de taxa e aí elevando esse valor por 6 anos. Em outras palavras, 16,42 elevado à sexta. Tá aí para você entender o que poderia acontecer se a crise fosse lá de 2008, transferida agora para 2023. Mas pegando os dados de 2020, quando nós tivemos o problema de saúde pública internacional, qual seria a situação? Veja que nesse caso é bom fazer um adendo. Qual seria o adendo? As taxas estavam muito baixas. E por que muito baixas? Você deve se lembrar que a taxa Selic no Brasil chegou a ficar em 2%. Logo, a taxa dos prefixados caiu bastante. Então esse não é um bom ponto de referência para você. Mas como eu prometi trazer os últimos crashes, está aí a variação. E é isso que importa. Veja que lá, em janeiro de 2020, a taxa estava 5,75. Em março de 20, quando foi o crash, saiu para 7,71. O aumento de 5,75 para 7,71 dá 1,96. Mas em termos percentuais, dá uma alta aí de 34%. Repara o de baixo, uma alta de 35%. E o último, o 2026, uma alta de 39%. Resumindo para você, em termos percentuais, você viu que a alta continua sendo muito grande, sempre acima de 30%. Mas como as taxas estavam muito baixas, o que acontece? Quem comprou naquele período, muito provavelmente está amargando aí prejuízo até agora. Está aí preocupado com os teus títulos. Muito provavelmente quem comprou para 25 e para 26. Muito bem, continuando então aqui e trazendo aqui uma informação importante para você. Se acontecer isso em 2023, o que é que eu espero? Trazendo os mesmos dados que nós fizemos aí da projeção. Vamos lá para você entender. Se houver um crash aqui em 2023, para quanto vão as taxas? Então hoje nós temos o pré-fixado 2026 e o 2029. Repara aí, no dia 1º de janeiro de 2023, coincidentemente, as taxas eram as mesmas, 12,95. Você já sabe que isso daí é uma inconsistência. O normal é o 29 pagar mais. Mas tudo bem, repara aí comigo. Se nós tivermos então essa situação, trazendo a mesma simulação para outubro, por que para outubro? Porque fazendo a mesma analogia com o que aconteceu em 2008. As taxas então poderiam subir aí algo em torno de 30%. E por que 30%? Volta ao vídeo, você vai ver que em média em 2008 foi 30%. Se eu pegasse o crash de 2020, seria mais, em torno de 35%. Então, se você pegar 12,95 e colocar 30%, vai dar aproximadamente um pré-fixado de 16,83%. Isso significa que se você comprar o pré-fixado 2026, em 2 anos aproximadamente, seria um tempinho um pouco mais do que 2 anos, mas eu arredondei para 2 anos. Você teria uma rentabilidade de 36,49%. E uma rentabilidade do pré-fixado 2029, se pegarmos esse 16,83 e levarmos a quinta, que seria um pouco mais na realidade do que 5 anos, daria 117,66. Em outras palavras, o que eu quero dizer com esse vídeo para você está aqui nesse resumo final. Só que antes, eu quero te fazer um convite. O Clube de Membros está com várias novidades. E olha, o painel do Tesouro vai ser lançado na próxima semana. Atualização diária.
todos os títulos, incluindo os Renda Mais, inclusive os títulos que estão disponíveis só para compra. Enfim, muita informação para você com planos bem baratos. Acesse aí que você vai participar e receber as informações. E eu vou deixar o vídeo aqui no alto para você entender como funcionará. Muito bem, vamos lá para você entender no fim. As taxas dispararam no Crash. O que significa isso? Se nós tivermos aí um histórico com as taxas disparando, os riscos vão aumentar. Por quê? Vai significar, então, taxa mais alta é sempre para cobrir um risco mais alto. E o que significa isso? Que se elas subirem nessa mesma magnitude, você pode ter aumento de taxas de até 39%. Veja que na simulação eu fiz com 30% para ficar fácil, para poder tentar ser o mais conservador possível. Mas você verificou que nos dois casos as taxas disparam em relação às taxas do início do ano. E é uma alta realmente muito rápida e uma alta em percentuais também bem elevados. Por isso você tem que ficar atento. Esses momentos não ficam durando muito tempo. Momento de crash é geralmente um momento de pavor, de pânico, de desespero final, que é o momento que nós estamos chegando. Por fim, você deve ter reparado que os títulos mais longos são os que têm mais variação. Se você voltar no vídeo, você vai verificar que quanto mais distante o vencimento, maior foi o aumento percentual das taxas. Em outras palavras, os títulos mais longos são os que você teria ganho mais alto, principalmente para marcação a mercado. Esse é um ponto relevante e é um ponto que eu venho batendo aqui no canal. Se você gosta de marcação a mercado, são os títulos longos e os títulos principais, porque a chance de ganho é bem elevada. Por fim, aqui tem até um erro, né? Não é A sem H, não há a certeza de que teremos um crash. Ou seja, não temos a certeza, não existe a certeza que haverá esse crash. Mas tem um detalhe. Os indicadores antecedentes vêm indicando que as economias estão fragilizadas e cada vez mais esse dia está chegando. E eu continuo acreditando. Você precisa se preparar. E volto a dizer, quer se preparar mesmo? No Clube de Membros eu trago tudo mastigado para você. Respondo às suas dúvidas e ainda você participa de lives. Clica aí na descrição do nosso vídeo, lá você vai ver o link para participar do Clube de Membros e ver as vantagens de cada um dos grupos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês fiquem de olho e acompanhem, porque o dia do crash está chegando. Um abraço e até o próximo vídeo.